Boa noite a todos. Boa noite. Ela quase falou tudo. Pois bem, foi feita uma estatística nessas pesquisas do IBGE e uma das coisas que aumentou muito, comparado a outros anos, é o número de pessoas ateias, ou os ateus. E a maior parte desse aumento do número de ateus são de adolescentes e jovens. Então, quem discorre sobre isso é uma pesquisadora. E ela diz o seguinte: vejam bem, que tipo de Deus esses jovens conhecem? Que tipo de Deus é apresentado ao adolescente? E que tipo de Deus você conhece? O estudo que os ateus fazem, eles estabelecem parâmetros científicos que comprovam de que a matéria gera espontaneamente uma série de coisas. E os filhos da gente, a gente obriga. Quem daqui que não obriga o filho a estudar? Matemática, por exemplo. Alguém aqui deixa o filho sem estudar matemática? Física, química, né? A dificuldade geralmente, né? A gente faz com que os filhos estudem as ciências exatas. Então a gente obriga os filhos a estudar matérias que são relacionadas e explicam os fenômenos materiais. Quem daqui obriga o filho a estudar a doutrina espírita? Levanta a mão. Quem daqui traz o filho ou leva o filho para estudar, para ter consciência de quem nós somos e as outras, além da matéria estudada pela ciência, pela química, pela física, que existem outros mundos que a ciência ainda não atingiu? Então, os nossos filhos que acreditam naquilo ainda que vem e que os professores comprovam, e essas pessoas que estudam sobre isso, muitas vezes debatem, eles têm uma lógica na explicação científica, eles não têm outros argumentos. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Alguém sabe dizer para mim em que se baseiam os estudos dos espíritos, da doutrina espírita? Nós estudamos sobre Deus. Nós, espíritas, acreditamos em Deus. São 5 os princípios básicos da doutrina espírita. Alguém sabe dizer o outro, além de acreditar e estudar sobre Deus? Nós estudamos sobre a gente morre e depois a gente sobrevive. Então nós estudamos sobre a sobrevivência do espírito após a morte. Esse espírito que sobrevive após a morte, o que acontece com ele depois? Ele fica lá para sempre? Ele reencarna. Então, Deus, a sobrevivência do espírito após a morte, a reencarnação. E esses espíritos que desencarnam, que ficam do outro lado, eles podem se comunicar com a gente? Sim. A comunicabilidade dos espíritos. E ainda tem mais, o quinto que a gente estuda, é a pluralidade dos mundos habitados. Vejam bem, princípios básicos que nós estudamos, estão assim que se distribuem em vários estudos, e que nos fortalecem um conhecimento para que a gente possa, mais ou menos, ter uma fé em Deus, ou acreditar, ou saber. Porque não é só acreditar ou ter uma fé, é através da razão chegar a esse conhecimento. O que dizem que os espíritos dizem que Deus é? Os espíritos dizem, através do livro dos Espíritos, lá na pergunta, que é Deus. Alguém sabe dizer o que os Espíritos responderam?
causa suprema de todas as coisas. E Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, inteligente, único. Pois bem, se nós espíritas que estamos vindo às reuniões, os pais, as pessoas que já estão há mais tempo, acreditamos em Deus, e Deus é bom, o que vocês acham? Deus é bom? Deus é bom. Mas não tem um monte de coisa ruim acontecendo? Vocês não estão vendo um monte de atrocidades, de coisas acontecendo? Quero criar assim um questionamento para quem está vindo, principalmente pela primeira vez. Deus é bom, e Jesus afirmou que ele nem era bom. Jesus não era bom, e Deus era bom. Deus é bom, justo. Pois bem, vou explicar então para quem tem dúvida de que Deus é bom. Entra por aqui correndo, assim, naquela corridinha de criança de 1 ano e pouco, que está aprendendo a correr, vem correndo, e ela chega aqui perto de mim, tropeça e bate com a cabeça na minha canela. Alguém já levou uma batida na canela, aquela batida assim que dói? Todo mundo imagina uma batida que dói na canela. Mas o que eu faço com essa criança? Eu pego ela e dou uma surra? Eu boto ela de castigo? Vai ver a cabeça da criança. O que vocês acham? Essa criança fez porque quis? Não. As coisas que acontecem aqui na Terra, tudo isso que a gente vê de errado, de ruim, elas estão no equilíbrio das coisas divinas. Tudo que a gente julga de ruim, a gente não julga ainda com a sabedoria de Deus. As crianças, principalmente as crianças que habitam o planeta Terra, os seres humanos, erram sem saber e ficam fazendo coisas sem saber. Então Deus é justo e soberanamente bom. E essa justiça de Deus e essa sabedoria de Deus, ao criar todas as coisas de uma forma perfeita, porque tudo que Deus criou é perfeito, desde o início é bom, então tudo é bom. Mesmo quando acontece um problema sério na nossa vida, mesmo quando acontecem coisas assim inexplicáveis, dentro das leis divinas, tudo converge para o bem e para o bom, porque converge para evolução. Tudo evolui. E dentro dessas leis divinas, dentro dessa sabedoria de Deus, foram estabelecidas leis imutáveis. Nós aqui, que regulam nós em nossa sociedade, os seres humanos, estabelecem leis que organizam a nossa sociedade. Então foi perguntado para os espíritos, se acabassem hoje com a lei do casamento, isso seria o quê? Assim, né? Pergunta se isso seria uma evolução, acabar com a lei do casamento, e os espíritos respondem, seria um retrocesso. Extinguir a lei do casamento seria um retrocesso. Vejam bem. Tem outra lei, outras leis humanas que foram sendo estabelecidas para que regulassem as nossas ações humanas aqui na Terra, que são os homens que criaram. A proteção, o apoio que devemos ter com a criança, a lei que protege a criança, foi preciso estabelecer uma lei que não é cumprida muitas vezes, para que nós, seres humanos, cumpramos, porque se a gente não cumprir, nós teremos que nos enquadrar nela. A lei que protege o idoso, a lei que protege na hora de uma separação a mulher, né? Ou os trabalhadores. Nós estabelecemos leis que regulam os nossos atos morais aqui. Porque se nós não tivermos essas leis, nós ainda somos muito egoístas. E a gente vai aprontando e fazendo coisas assim, sem pensar nas consequências.
Então, a nossa legislação estabelece assim, leis que nos regulam as ações. Pois Deus, ao criar tudo maravilhosamente, tudo perfeito, Ele estabeleceu leis. As leis humanas podem ser modificadas, mas as leis divinas, não. E uma das leis, então, que os Espíritos explicam, é a lei da reencarnação. E eles vêm então estudando e falando todo um capítulo no Livro dos Espíritos sobre a necessidade da reencarnação. Por que nós temos que reencarnar? E várias, e muitas vezes. Cada reencarnação nós evoluímos num aspecto, apenas num aspecto. Muitas vezes passa uma encarnação em que a gente diz assim, poxa vida, levou uma vida inteira e não evoluiu nada. Muitas pessoas até parece que regridem, né? Olhando pelos olhos nossos aqui. Tanto é que tinha uma pessoa muito assim empedernida no erro. Ele era uma pessoa renitente no roubo e no assassinato. Ele era levado a ser preso quando ele fazia alguma coisa de ruim, ele ia preso. Estando preso lá na cadeia, ele dava um jeito e fugia, e chegava na rua, aprontava de novo, ia preso, e assim ele passou a existência. Ora preso, ora solto, fazendo maldade. Se viu do outro lado, desencarnado lá, e um espírito daqueles que regulam as leis, lá junto com o projeto de reencarnação, junto com o espírito guia daquele preso renitente, e disse assim, esse seu pupilo nessa encarnação não evoluiu nada. Aí a pessoa disse assim para ele, o espírito disse assim para ele, engano seu. Nessa encarnação, ele fugia muitas vezes da prisão. Você acha como que ele fazia para fugir da prisão? Ele cerrava as grades. Enquanto ele cerrava as grades da prisão, ele exercitou um aspecto dele, o da paciência. Nós evoluímos aos poucos. Muitas pessoas entram na casa espírita e já começam a falar mansinho. Parece assim que já mudou assim, né? Se transformou. Mas aí, se é mãe, chega em casa, acontece uma coisa de errada, eu que sou mãe, né? Não adianta. Tem hora que a gente tem que rodar a baiana em casa e não tem jeito. Aí a gente bota a mão na consciência e diz, mas eu estou lá na casa espírita e eu sei que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que falar. Não adianta. A evolução não dá saltos. A gente quer que uma pessoa que venha viver com a gente, que ela mude, que ela se transforme de repente. Mas não é, a coisa não acontece assim. Os espíritos compreendem isso, sabe? Estando olhando do alto, a gente entende que tudo evolui. Nós, quando reencarnamos no ventre materno, lá aquele bebezinho que está se formando, o fetozinho, ele passa por todas as etapas a qual nós já passamos desde a criação, desde que nós fomos criados. Primeiro era um óvulo que, unido com o espermatozoide, então foi se duplicando e se transformando até formar um fetozinho com uma forma de batráquio, que até tem um rabinho. Se interromper a gestação nas primeiras semanas, nós temos até rabinho. Que são os processos que nós já passamos, porque nós, na nossa evolução de espírito até hoje, nós já habitamos o mineral, nós já habitamos o animal, depois então no vegetal, no animal, para estarmos hoje nessa forma de seres humanos. Então, quando estamos lá dentro do ventre materno, nós passamos por essas etapas. E nessas etapas, lá no ventre materno, é como que se revisando os arquivos mentais, revisando tudo, passando por todas as etapas, até que, chegando aos 9 meses na forma humana e com os arquivos do subconsciente lá armazenados e ajustados todos,
nós acordamos para uma nova existência. Os Espíritos explicam que quando nós estamos para reencarnar, imagine eu, um ser milenar, a Sandra, de várias encarnações, com vários personagens de outra vida, de repente sente um apoucamento de si mesmo. Como se nós pegássemos tudo e compactássemos tudo que tem numa biblioteca, a biblioteca da Univale, pelo menos uma biblioteca pública municipal, para a gente poder entender, e colocássemos tudo no pendrive. Nós vamos ficando num apoucamento de nós mesmos e tudo o que nós vivemos, experienciamos numa outra encarnação fica compactado ali, armazenado, e nós, naquela conformação, então, bloqueamos esses conhecimentos, esse contato com esses conteúdos, e estamos ali. Viemos para a nova existência como um livro aberto, um livro novo a ser escrito. E todas as crianças que reencarnam, que vêm nesse processo reencarnatório, têm a oportunidade de receber novas informações, sim. É um período que até 5 anos é como uma plantinha que está ali e que, se a pessoa que está ao redor dela cuidar, ela não vai entortar. Se colocar uma madeirinha, ela vai seguir reta. Dizem os Espíritos que a oportunidade que têm os pais de direcionar, de ver desde pequenininho, porque o Espírito está ali, então, como um vaso para receber novas informações. Mas também diz que desde o começo a criança já mostra a sua personalidade. E tem espírito, então, que mesmo vindo como um vaso aberto ali para receber novas informações, no berço já manda na mãe. Já se impõe. Tem criança que quando está com fome chora assim. Nha, nha. E tem criança que quando está com fome, tem que ser agora, tem que ser agora. E que, observada desde o berço, a mãe, o pai, que estuda, que sabe, que tem consciência que esse espírito é milenar, que já vem com uma bagagem, não é um espírito recém-criado por Deus, ele é um espírito pronto para receber novas informações apenas. Mas está armazenado, compactado nele, uma personalidade muito forte. E tem mais. Por que determinadas pessoas se reúnem em famílias? A colega leu no começo ali que existem espíritos afins, espíritos que se afinizam. E no mundo espiritual nós nos reunimos por afinidade. Se hoje todos nós aqui desencarnássemos agora, talvez a gente encontrasse um ou outro. Talvez não encontrássemos nenhum de nós. Porque a gente vai habitar no mundo espiritual, que é aqui, não é longe. Numa faixa vibratória de acordo com o nosso sentir, com o nosso pensar, com a nossa vivência. Imagine que aqui dentro, nesse ambiente, tem SBT, Globo, Band, CNT, Discovery, tá tudo aqui. Ondas. Tudo aqui. Mas você só vai conseguir sintonizar aquela que você virar o seu dial ou o seu canal. Pois nós, quando desencarnamos, o mundo espiritual não é lá, é aqui. E as pessoas que sentem, que pensam, que vibram no mesmo diapasão se encontram. Então, espíritos simpáticos se encontram no mundo espiritual, vivem e convivem, estudam, realizam muitas coisas no mundo espiritual, e a gente tem muitos amigos. Pessoas que pensam, que sentem como a gente do outro lado. Só que na hora de reencarnar,
a gente reencarna com um plano de evolução, para passar por determinadas experiências de crescimento. E numa família, às vezes, 2 espíritos são assim, simpáticos nesse nível de amizade. Mas não são todos. Por isso que até assim dizem que a família é como os dedos da mão. Bem diferentes. Deus, ao elaborar as leis, fez tudo perfeito e fez com que a reencarnação obedecesse uma outra lei, que é a lei de ação e reação, do plantio e colheita. E eu, Sandra, tenho um campo biomagnético energético que a minha aura, o meu perispírito, e isso traça uma proximidade com a mãe. Sabe aquela história da genética? Que dizem assim, porque eu sou assim por causa da genética, eu sou assim por causa disso e daquilo. Pois nós, ao reencarnarmos, com o pai e a mãe, que tem vínculos de outra existência, não foi por acaso, compromissos que a gente tem de outra existência. Às vezes a mãe é um espírito evoluído, às vezes não é. Às vezes o pai é um espírito mais evoluído, às vezes não é. Às vezes os filhos podem ser mais evoluídos que os pais, mas se encontram por vínculos kármicos. Numa outra existência já aprontaram junto, já fizeram algumas coisas e um ou outro está devendo. E como fazer então, Deus, para reunir antigos inimigos? Como fazer para colocar, para viver na minha casa? Vejam bem, eu quero que tal pessoa perdoe a outra, e aquela outra pessoa matou, aquela outra pessoa fez com que a minha filha se suicidasse em função da situação que foi criada por ele. Eu não perdoo aquela pessoa, eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio daquela pessoa. Aí, nas leis reencarnatórias, eu fico vinculada, porque a falta de perdão, o ódio, o rancor, me une à pessoa, me une àquelas situações. E a pessoa endividada comigo, que sabe que fez, que errou, também fica unida a mim. E se une como? Por leis de atrações. Atrações. Por isso que tem aquela passagem que diz assim: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Porque se não acontecer nessa, vai acontecer na outra. Você vai viver junto novamente. Então, nós atraímos essas situações. E muitas vezes aquele filhinho querido, indefeso, que você ama, que vem todo assim desdeitadinho, carequinha, desprotegido, e que você ama, que você aprendeu a amar nessa existência. Porque é incrível como que o sentimento materno nas pessoas faz com que nós nos modifiquemos. E como que a família, o fato de termos que viver juntos assim, socialmente, tem pessoas que não se toleram, estão na mesma família, não se toleram, mas estão obrigados a um assistir ao outro por leis sociais. Não mata porque, irmão, mas quase, né? Imposto pelas leis sociais e imposto pelas leis divinas, os inimigos se reencontram e vão trabalhando, muitas vezes, situações muito difíceis de outra vida. Quem daqui colocaria o Fernandinho Beiramar para morar na sua casa? Ou pega um outro mais perigoso, né, que a gente bota o nome dele, tadinho, ele vai evoluir também, né? Pois nós colocamos, e vem muitas vezes na forma mais infantil e pueril. E como fazer para modificar esse espírito? Que a gente manda para a escola para aprender química, física, biologia, mas não ensina sobre Deus, sobre amor.
não ensina sobre a reforma moral, quando você não exemplifica no seu dia a dia aquilo que é essencial para torná-lo bom. Pois toda criança, desde o começo, já mostra, já aponta a sua personalidade. E os Espíritos dizem, fica muitas vezes claro, nós é que não queremos ver. Todo mundo diz, olha, esse teu filho tem que ter modos. E ai que alguém que fale mal do meu filho. Só que mais tarde a gente vai ver que deveríamos ter torcido um pepino desde pequeno. E que ensinar sobre Jesus, não o Jesus que nasceu, porque a maioria quando vai falar de Jesus, fala da forma como Jesus nasceu, que Jesus nasceu numa manjedoura, que foi assim, que foi assim. Não. Do que Jesus veio falar de importante para nós. As nossas crianças não conhecem sobre Jesus. Não sabem. Os jovens não sabem. Os jovens não sabem quem somos nós. Aliás, muitos de nós não sabemos. Que nós somos espíritos imortais, sim. Que não adianta ficar roubando dinheiro aí da população, esconder lá na Suíça, lá não sei aonde, porque nós somos imortais, sim. Não adianta, porque a gente olha para uma pessoa vitoriosa, sorrindo, rindo por ter enganado a sociedade, ou por ter ludibriado a sua esposa, por ter não ter pago as coisas que deveria ter pago, se saiu bem nessa existência, segundo as leis humanas. Mas as leis divinas são extremamente sábias, justas e boas. E é isso que tem que ficar certo desde o começo para o jovem, para a criança, para o adolescente, que não vê essa justiça em Deus, que não tem essas respostas para as problemáticas da vida. Por isso tem aumentado os números de suicídio entre adolescentes e jovens. Pois bem, nós viemos em famílias com pessoas totalmente diferentes. Eu já falei aqui, para quem me escuta, vou repetir. Mas eu tenho 3 filhas. E quando vocês veem elas, vocês já vão logo perceber. Eu tenho uma que é normal. O normal, eu digo normal assim, normal. Vocês vão descobrir por que é normal comparado com as outras 2, que agora já são normais. A educação normaliza tudo. Uma delas nasceu assim, desde pequenininha, nariz empinado, comia na pontinha do garfo, levava horas para comer. Tudo era assim. E uma outra então, que quando sentava com o pé em cima da cadeira, comia com o braço assim, toda torta em cima da mesa. Está gravando isso, elas vão escutar. Pois bem, quando aquela estava comendo bem devagarinho, a outra dizia assim, anda logo, sua molenga, tu não vê que desse jeito nós vamos chegar atrasado na aula? No outro dia, a outra que era mais refinada dizia assim para a outra, tu senta direito, porque se tu não aprender a sentar e comer direito, tu não vai na casa daquela menina. Uma foi corrigindo a outra. Até hoje, uma corrige a outra. Eu não preciso falar nada. Elas são normais. Essa que comia toda assim, vocês irão identificar ela. Ela foi convidada para ser modelo na Itália. Essa que comia com o pé em cima da cadeira, que não tinha modos. Pois a outra, que era toda assim, se aligerou. Teve que ficar rápida e fazer as coisas. Ela não varria na frente de casa. Imagina eu varrer na frente de casa. Hoje, a gente brincava com ela, brinca até hoje. Hoje ela varre, ela passa a mangueira, porque todas, lá em casa, eu nunca tive empregada. Eu tenho 3 filhas, mulheres. Sempre cada uma ficava com uma parte para fazer. Não tem coisa melhor para educar o filho do que o trabalho. Não o trabalho forçado, não o trabalho que a gente xinga, mas o trabalho estimulado. Eu colocava música de academia.
Olha aí, mães, a gente vai para a academia levantar peso com música, com o professor ali. Em casa não. Em casa a gente pega balde e fica com cara de sofrida. Tem que ter um estímulo, né? Pois bem, sabe limpar um banheiro maravilhosamente. Aprender sobre isso é maravilhoso. É mais uma das leis divinas, a lei do trabalho. A maioria de nós não gosta de trabalhar. A gente gosta de servir, assim, de serviço, assim, não, de emprego, aliás. A gente gosta de emprego, né? Mas de trabalho, mesmo, a maioria não gosta. E eu já falei uma outra vez aqui, sabe por que a gente não gosta? É porque é recente em nós valorizarmos o trabalho. A maioria de nós, na outra existência, foi escravo ou foi daquelas pessoas que trabalhavam à força, porque só tinha reis, rainhas e o resto era o pessoal que trabalhava. Aí tinha lá um bispo, tinha lá alguns, né, que eram os comandantes dos reis, mas a grande maioria era pobreza que trabalhava. Então, trabalho era sinônimo de pobreza. Os ricos nunca trabalhavam. Imagina, nem colocavam as roupas deles próprios. Então, nós trazemos muito forte isso na gente, que limpar o banheiro de outra pessoa, isso é humilhante. Tem muitas pessoas que pensam nisso. Que lavar, que varrer, isso não é para mim. Porque isso é uma cultura de muitos, que o nosso espírito vem vindo, reencarnando, e só agora, de uns 200 anos para cá, é que se mudou a cultura do trabalho, com as leis sociais, com leis que protegem o trabalhador. E aí a gente foi descobrindo que trabalhar é bom, porque antes não era. Pois bem, agora a minha filha descobriu que trabalhar é bom. Voltar para ela. Aquela normal, há muito tempo que ela já casou. Ela já tem 6 anos de casada. Quando ela começou a limpar bem o banheiro, a fazer uma comida melhor que a minha, logo em seguida casou. Mas essa outra, ela está cozinhando melhor que eu. E tira foto e posta, que é para o namorado ver. Nós sabemos exatamente como pegar os homens quando a gente quer. Nós sabemos como conquistar as pessoas. Nós sabemos. As avós que ainda não descobriram como conquistar os netos, é pela boca. Como foi pela boca que conquistaram os maridos. E os homens também que não sabem, as mulheres adoram o cheiro do café de manhã. A gente conquista as pessoas com pequenas coisas. É pela lavanda, sabe, homens? Aquela loção após barba, que depois que casa não usa mais só para ir trabalhar, né? Bota a lavanda e vai para a rua. Não, bota a lavanda e vai dormir. Nós sabemos exatamente o que fazer quando queremos conquistar. Pois as minhas filhas, quando estão nessa fase do enamorar, elas sabem. E eu penso assim, poxa vida, lá vai mais uma. Lá vai mais uma que está se encaminhando. Pois bem, gente, a vida é um constante aprendizado. E estarmos em família é um aprendizado assim completo. Porque é na família que aparecem esses problemas. Toda a família do outro é melhor que a da gente. Porque os problemas são nossos. Você não pode jogar o seu filho na casa de outro, é seu filho. E nem trocar de mãe, é a sua mãe. Por quê? Porque o vínculo é seu, reencarnatório. Agora você pode ser mais inteligente. A proposta da doutrina espírita não é de uma fé, de uma aceitação cega, mas de uma fé, de uma aceitação racional. Nós podemos observar as coisas e agir de forma inteligente, muitas vezes. E é essa proposta, então, de raciocinar, de racionalizar a fé, de termos essa certeza que a doutrina espírita convida. Convidamos, então, todos vocês para os estudos que a casa tem, né? Para que a gente possa saber
ter um posicionamento correto diante da vida para poder valorizar as oportunidades dessa encarnação. Ninguém vai evoluir de uma hora para outra, mas podemos aproveitar melhor essa oportunidade que temos. Uma boa noite para todos. Uma boa noite.